que teriam que ficar responsáveis por proteger esse território de invasões. Então, como foi dividido em capitanias hereditárias, cada capitania ficava responsável, sob a responsabilidade de um capitão donatário, de proteger essas terras de possíveis invasores. O processo de colonização do Brasil. O colonialismo se encontra inserido nesse contexto, com o fim de acelerar a acumulação inicial de capital, e as colônias existiram em função tão somente disso. Essa política, que orientou os principais países europeus da época, ela foi chamada de mercantilismo. A economia colonial complementava a do país dominador, ou metrópole, que proibia sua colônia de negociar diretamente com outros países. A economia colonial complementava a do país dominador, ou metrópole, que proibia sua colônia de negociar diretamente com outros países, como eu falei, gerando um comércio exclusivo colônia-metrópole. Esse tipo de comércio ele ficou conhecido por sistema colonial. Observem que o período de extrativismo do pau-brasil, de 1500 a 1532, esses 30 anos de extrativismo, ficaram conhecidos como período pré-colonial. Aqui a gente já tem o período colonial, ou seja, Portugal já havia começado o seu processo de colonização do território brasileiro. As capitanias hereditárias, como foi falado anteriormente, foi um sistema que consistia na doação de lotes de terras aos colonizadores, usando como base o Tratado de Tordesilhas. Então, ao todo, existiram 15 capitanias hereditárias e tiveram destaque a de Pernambuco e a de São Vicente, devido à grande produção de cana-de-açúcar. Como eu falei anteriormente, a cana-de-açúcar foi sendo introduzida e aos poucos foi substituindo o comércio ou a extração do pau-brasil. As capitanias hereditárias eram administradas por capitães donatários, que recebiam o título de posse e usos da terra através de um documento chamado Carta de Doação. Em outras palavras, a terra pertencia a Portugal, que as cedia para os donatários desenvolverem atividades agrícolas em trocas de pagamentos de impostos à coroa portuguesa. A maioria dos donatários eram comerciantes que compunham uma pequena nobreza dependente de Portugal. As capitanias não poderiam ser vendidas nem trocadas, pois pertenciam a Portugal. Então, assim, os capitães donatários, eles administravam as capitanias, protegiam esse território, mas eles não eram donos dessas capitanias. Então, elas não poderiam ser nem vendidas e nem trocadas, porque ainda pertenciam a Portugal. Além da Carta de Doação, Portugal estabeleceu outro documento que determinava direitos e deveres dos capitães donatários, o Foral. Dentre esses direitos e deveres se destacavam administrar as capitanias hereditárias, doar 6 marias, eram lotes onde não se desenvolviam atividades agrícolas. Também era necessário fundar vilas, organizar a justiça e o exército local, gerenciar todo o funcionamento dos engenhos de açúcar, escravizar até 24 indígenas e vendê-los na Europa, cobrar impostos e dízimos sobre toda a produção, principalmente de açúcar e metais preciosos. As capitanias hereditárias, elas não resistiram a problemas internos e também externos, o que levou ao fim esse modelo político e econômico. Os governos gerais. O governo geral, criado em 1549, foi um modelo de administração política e econômica criado pela coroa portuguesa no Brasil, através da qual a coroa ela centralizava a administração e exercia um enorme controle sobre todos os aspectos na colônia. Portugal elaborou também um documento chamado Regimento, através do qual todos os poderes foram dados aos governadores gerais. As principais obrigações dos governadores gerais eram combater o comércio ilegal do pau-brasil, criar vilas e cidades, fundar engenhos de cana-de-açúcar e pacificar as relações entre os indígenas e os portugueses.
Além dessas obrigações, os governadores gerais tinham de organizar a administração da colônia brasileira. Em função disso, criaram cargos administrativos para executar as decisões tomadas por eles. Tinha o ouvidor-mor, que era o responsável pela aplicação da justiça. Tinha o provedor-mor, que tinha a responsabilidade de tomar conta das finanças e das cobranças de impostos. E tinha também o capitão-mor, que tinha a função de defender os limites territoriais brasileiros. Os principais governadores gerais, eles foram Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá, certo? Concluindo aqui a nossa explicação, qualquer dúvida vocês podem me perguntar no privado, tá? Ou deixar na plataforma. E lembrando que o conteúdo da nossa atividade avaliativa é todo o capítulo 8 do livro didático, tá bom? Então, começa lá na página 174 e vai até a página 187. Lembrando também que é necessário que vocês estudem o vestibular Enem, tá bom? Eu também irei colocar a correção das atividades desse capítulo e do vestibular Enem na plataforma, tá certo? Qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Boa aula!